Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates com a série Lideranças Gaúchas, o passado, presente, futuro do Brasil e do Rio Grande do Sul. E nesta série nós estamos começando com a presidente da Federação. Presidente, não é presidenta. A nossa querida amiga Simone Leite. Prazer tê-la aqui. Eu que agradeço nessa oportunidade da gente estar no final do ano conversando. Uma alegria para mim poder estar aqui com vocês. Bom, por aqui realmente vão passar todas as entidades. Vai passar a Fiergs, vai passar a Federação, nesse momento vai passar a Farsul, FEComércio, FCDL, todos os presidentes passarão por aqui. Mas passará por aqui também o governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça e o nosso presidente do Parlamento, o Edgar Preto. E, obviamente, nós vamos tratar questões que são semelhantes, são parecidas, a começar pelo momento brasileiro. Nós vivemos neste ano 2018 uma crise absurda, que começou ano passado com o impeachment da Dilma. Mas ele foi muito mais resultado dos próprios problemas do Brasil do que, vamos dizer assim, a vertente do impeachment que determinou esta situação que vivemos no país. E eu gostaria que a gente começasse essa avaliação pelo custo da corrupção no Brasil e somado à incompetência do gestor público com as obras desnecessárias, mal feitas, inacabadas, que o custo é tão alto quanto o da corrupção. Somado, então, nem se fala. Eu chamo as pessoas que geriram mal o país, de qualquer uma dessas formas, de serial killers, porque os hospitais estão com pessoas morrendo nos corredores, as pessoas estão morrendo nas estradas terríveis que temos no Brasil e estão morrendo na violência urbana. Então, nós estamos diante realmente de um quadro em que essas pessoas, a elas deveria ser imputado esta série de mortes que nós vivemos no país, que corresponde a quase o triplo do que vivemos num mês na Síria, ou mesmo na guerra do Iraque, que já passou, ou mesmo agora no Estado Islâmico. Então, nós estamos em guerra civil. Mas eu gostaria de começar com uma situação que não é boa, para depois chegarmos lá na esperança, no futuro, de tratar o que podemos fazer pelo país. Então, eu gostaria da sua avaliação inicial a respeito da corrupção e da incompetência no Brasil. Primeiro, eu quero te cumprimentar. Eu acho louvável essa oportunidade de nós estarmos reunindo, o poder público, lideranças empresariais. É o Rio Grande do Sul que certamente vai passar por aqui para poder fazer esse debate e essa integração de ideias. Segundo, tu bem colocaste essa questão da crise que nós vivemos, uma crise ética, uma crise moral, uma crise política e que teve a pior consequência, que é a crise econômica. Então, a gente vem... E institucional também, embora se diga que não. Sem dúvida, também. Ela continua latente. É uma crise que afetou todos os brasileiros. Então, quando a gente coloca, e tu bem falaste essa questão de que todos nós somos vítimas, de alguma forma, a gente percebe que os brasileiros ficaram mais pobres. Muitas empresas fecharam, os trabalhadores, enfim, profissionais liberais não sabiam qual seria o seu futuro, se estariam empregados no dia seguinte. O consumo diminuiu muito, o endividamento aumentou profundamente e tudo isso é fruto de um desgoverno, de desmandos. E quando a gente observa essa situação toda, o que é latente é que nós precisamos de gestão pública e que há muito tempo não tem no nosso país. Gestores eficientes que tenham a capacidade de fazer mais com menos. E aí a gente percebe que os brasileiros estão fazendo a sua parte, estão trabalhando, estão produzindo, gerando riqueza, pagando os tributos e não tem a contrapartida que são os serviços públicos adequados. E essa questão dos hospitais, a questão da saúde, ela é gravíssima. A gente também tem um resultado disso, que é a questão da violência, e que também agrava ainda mais a questão da saúde. E o outro ponto, sem dúvida, é a infraestrutura,
que para nós gerarmos mais riqueza, para termos um país mais próspero, nós precisamos de mais investimentos em infraestrutura. Só que nós não conseguimos fazer o tema de casa, que é prestar um serviço básico, né, de saúde, educação, segurança para o cidadão. E aí a gente pega em todas as esferas, desde o município, o Estado e a União. Tá? E tudo isso precisa, de alguma forma, ser resolvido. E aí não adianta nós nos omitirmos com relação à política, porque é muito fácil terceirizar responsabilidades. Existe uma grave crise e a culpa é dos políticos. Estamos todos nós inseridos, né? E se a gente está vivendo essa crise muito séria e que já está, né, a recessão ela já está indo para o fim, a gente já vê um aspecto mais positivo para 2018, a gente percebe que toda a sociedade tem que se engajar nesse momento de retomada também. Né? Desde o trabalhador, os empresários e o setor público, mais do que nunca, eles têm que chamar para si a responsabilidade nesse período de retomada. Mas é muito grave e é muito triste quando a gente percebe que um país com grandes oportunidades, como é o nosso, com grandes talentos, muitas pessoas estão deixando o nosso país para viver, para investir em outros países. E a gente traz também para a realidade do nosso Estado, quando muitos empresários, né, estão deixando de empreender aqui e estão indo empreender em outros estados. A cada 2 dias, uma empresa sai do Rio Grande do Sul para gerar riqueza em outro estado. E aí a gente agrava cada vez mais a crise aqui no nosso estado. Bom, já que a senhora pegou o caso gaúcho aqui, nós falamos do custo vidas, né? Agora, o custo Brasil, ele se agrava a cada dia que passa. Vamos pegar o Porto de Rio Grande como exemplo, que acontece em outros locais também do país. Acontece aqui uma redução do calado e nós estamos embarcando navios com 2/3 da carga. Quanto Quem é custa que paga isso? essa diferença? Exatamente. É o empresário. É muito mais caro, né? Nesse caso nós. das exportações. Exatamente. E o que a gente percebe com relação ao Porto de Rio Grande? Né? Para mim, Há é uma 5 vontade anos nós política. falamos em desassorear o Porto. E em algum momento nós tivemos a iniciativa de fazê-lo, a boa vontade de fazê-lo. Fica só na questão da discussão, vamos fazer, não vamos fazer, e não se faz. Nós acompanhamos mais de perto nessa questão do Porto, porque nós entendemos que ela é vital para a economia do nosso estado. Um estado que tem, né, a sua base agrícola, que precisa exportar os grãos, este é um custo muito elevado. Tanto e aí é a gente que a vai para o estado... celulose rio-grandense está abrindo um terminal portuário em Imbituba, Santa Catarina. Mas é isso que eu ia dizer. Quando a gente olha para o estado do vizinho, que é Santa Catarina, eles têm portos de primeiro mundo, né? Estão chamando os gaúchos para operar a partir de lá. E quando a gente vai olhar o centro do estado, a distância é a mesma, entre ir até Rio Grande ou ir até Imbituba. E aí? Aí a gente pega a questão da infraestrutura de rodovias. É mais fácil tu pegar a 101, a Freeway, e tu chega com pista dupla em Santa Catarina, do que tu pegar a BR-116, que tem obras inacabadas, né? Riscos altíssimos e um custo muito maior. Então, a gente tem assim, regredido muito nessa questão. E aí, sem contar a situação da infraestrutura, falta vontade política nessa situação do calado do Porto, né? Porque é a burocracia que emperra mais uma vez essa situação, porque recurso tem, o projeto tem, o que precisa é o IBAMA fazer, então, a liberação. E aí, assim, nós não queremos agredir o meio ambiente, não se quer fazer nada errado, mas tem que ser mais célere. A gente tem que assumir isso como algo vital para o nosso estado, para o desenvolvimento, porque senão cada vez mais não adianta a gente aumentar impostos e cobrar mais de poucos. A gente tem que poder manter cada vez mais menos aqui. Pagam essa conta. Exatamente, cada essa vez. Aqui é verdade. E aí qual é que é a solução? É sempre aumentar mais a carga tributária e onerar os poucos que ainda conseguem resistir a tudo isso. E vamos pensar na questão de logística, já que estamos ainda na fase Brasil, vamos pensar do que está acontecendo no norte e no centro-oeste. Os caminhões atolados, carregados de soja e atolados. Olha o custo disso. Quem é que paga de novo? É o exportador. Exatamente. E agora ainda, para mal dos pecados, como a Lei Candir nunca foi regulamentada, uma lei que foi aplaudida por todos, né? Todos nós, inclusive eu, aplaudimos a criação da Lei Candir, que seria uma compensação para estados exportadores como o nosso, acabou nunca sendo regulamentada, essa celeuma está instalada, e agora
recebeu... E eu não acredito que se resolva, né, da forma que está sendo proposta. Não tem recurso. O Supremo deu prazo para o Congresso resolver e o Congresso não resolveu até 30 de novembro. Então pediram a prorrogação até maio do ano que vem. E pior, querem a Lei Candir, já está tramitando no Congresso a extinção da Lei Candir. Vocês querem? Então vão acabar com ela. Aí nós vamos passar a exportar impostos. Vamos passar a exportar impostos. Exatamente, né? Isso tudo para o Rio Grande do Sul é um ônus ainda maior, né? A gente tem que cada vez lidar mais com a nossa realidade, mas nós precisamos ter mais vontade política e uma união maior. No meu ponto de vista, o que falta é as pessoas deixarem um pouquinho mais o protagonismo de lado e se juntar por uma causa maior, que é o Rio Grande do Sul, que é o desenvolvimento, e voltar, né, a ser um estado que aparece lá no mapa de investimentos, porque hoje, infelizmente, a gente está atrás a gente vendo, né, a questão de Santa Catarina, há pouco tempo atrás nós invejávamos o mar de Santa Catarina. Agora a gente inveja a infraestrutura, o empreendedorismo, a celeridade, os investimentos que lá tem. Puxa, mas faz pouco tempo que Santa Catarina não é o que é. A senhora acha que a vanguarda do atraso aqui no Rio Grande do Sul é maior que em qualquer outro estado? Eu acho que a gente tem um ranço muito grande de cada um puxar para um lado e a corda sempre arrebenta, né? Aquela historinha dos caranguejos, do balde de caranguejo. Eu tô aqui, não precisa nem ter tampa, porque quando um consegue chegar no topo, o outro vai e puxa para baixo. Se eu não conseguir, tu também não consegue. E a gente cria esse ranço dessa disputa, e é uma questão histórica, é uma questão cultural, e que agora... E eu tenho essa possibilidade, por estar mais entrosada, né, na questão política, empresarial, de perceber que cada vez isso tem aflorado mais nos gaúchos. É um ranço, é uma questão ideológica, né, e uma radicalização. Ou eu sou contra ou eu sou a favor. Ou eu gosto ou eu não gosto. Ou eu me beneficio ou outro ganha com isso. E aí, então, a gente não consegue ter o círculo virtuoso. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e os serviços de socorro nas estradas que levam ao litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Vinhos e espumantes para todas as estações você encontra na Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. Lá você encontra os melhores vinhos e espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, no número 1493, Alípio César, no 203 e Getúlio Vargas, no número 1135. Vinhos é Vinhos do Mundo. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Em 2018, conte com verdadeiros parceiros. Vamos juntos fazer novo ano, este novo ano ser inesquecível. Unicred, mais valor para você. O sabor é irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões do Alimentos Castro. Rodrigo Gomes gosta muito, lá de Pelotas, hein? Disponível na rede Zafari e a qualidade desde 1960. Eu me lembro quando ia comentar futebol lá em Pelotas e passava lá para comprar os produtos Castro. Então tem um minhãozinho da Castro, uma calabresa forte e uma caseira espetacular. Sem falar na defumada, né? Porque são produtos maravilhosos. Mas vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, que empresta o seu conhecimento, a sua beleza, ela que é da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, ao nosso Pampa Debates. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor.
Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela, que sempre é um prazer ouvi-la aqui com as suas pílulas de saúde aqui no Pampa Debate. Mas, Paulo Sérgio, essa mensagem da Unicred, ela é incrível para o ano de 2018. União. Perfeita. Eu acho que é isso mesmo que nós precisamos pregar. A senhora pegou meu mote aqui. Porque mais do que nunca, né, nós precisamos nos unir, porque eu perguntei, aqui integrados. teve o Petri, teve o Bon, e eu perguntava por isso. E ainda existe união entre as federações? Né? Por que essa união não se reflete num esforço, eu diria até derradeiro, com os nossos deputados federais, com as nossas forças vivas, para que a gente pressione os governantes, pressione a liberação, a senhora falou aí também nas liberações, para que possamos gerar desenvolvimento, que é emprego e renda. Por que não se faz isso? Né? Aí tanto o Petri como o Bon disseram, não, tem isso e tal. Até falavam do Marum, o Marum vai estar comigo esse fim de semana, agora ministro, né? O Marum, que era do baixo clero, foi para o altíssimo clero, tanto é que ministro, graças à maneira como ele age, né? Ele foi chefe da tropa de choque do Cunha e do Temer, com todo o direito de fazê-lo, claro. Não quero contestar, nós estamos no plano das liberdades, mas é preferível ser Dom James Spengler, só por ser arcebispo que eu estou dizendo isso, ou ser um Marum? Agir diplomaticamente? Será que não cansamos de pedir, de implorar solução e ela não acontece? Eu acho não que é hora de botar na mesa? Sem dúvida, acho que já passou da hora. Sim. Né? Essa questão da união, ela é fundamental, mas como eu referi antes, a gente também tem a questão do protagonismo, né? A Federação decidiu ser uma pequena parte de um grande projeto ao invés de dono de uma ideia que não se realiza. Excelente. E nós temos visto, né, ao longo da história do nosso Estado, que eu prefiro não ter uma posição firme, né, sobre determinados assuntos, eu prefiro me omitir em algum momento para não ter uma inimizade, porque depois eu posso precisar de um favor. E, infelizmente, essa é uma realidade. Né? A gente, então, prefere ficar de bem com todos, ao invés de ter posições firmes sobre os assuntos que dizem respeito ao desenvolvimento do Estado. E nós estamos, sim, buscando, né, a partir dessa nossa rede que se criou na Federação, cada vez mais, né, a gente se sente empoderado no sentido de que as lideranças do Estado, elas estão entendendo que esse é o momento... Porque tem uma bela capilaridade. Sem dúvida, são 167 filiadas e eu ouso dizer, eu estou há 8 anos, né, na entidade e agora, mais do que nunca, as pessoas viram que é hora delas serem protagonistas. E o que a gente tem defendido é que as lideranças empresariais, nós que corremos riscos, que arriscamos o desconhecido, geramos a riqueza, os postos de trabalho, enfim, nós temos que ocupar espaços de decisão. Nos nossos municípios, nós temos incentivado muito os nossos líderes para participar de conselhos municipais, para buscar as entidades de classe, Lions, Rotary, até mesmo buscar ser vereador, participar da administração municipal, para que a gente tenha essas lideranças, um olhar com mais gestão sobre o todo. E aí, então, iniciando esse movimento, né, na base, vai irradiar e nós vamos ter resultados diferentes no próprio estado do Rio Grande do Sul. Pois é, essa força, esse princípio de união, que o velho ditado união faz a força, é uma verdade. É essa integração para que se possa, porque o estado hoje mais desprestigiado, vamos dizer, da região sudeste, sul, é o Rio Grande do Sul. Está no Cone Sul, nós estamos aqui depositando as esperanças num bloco que não vai acontecer. O Mercosul não vai acontecer. Não aconteceu até agora e não vai acontecer, ao menos nos nossos dias. Então, nossa esperança é ser o centro do Mercosul. Então, nós estamos dentro daquela ideia, né? Nós estamos com a ideia
em carreira solo. Porque o resto do Brasil não acredita em Mercosul. O que eu vejo de muito simbólico nessa questão da união e do protagonismo é a Assembleia Legislativa. Tá? Eu entendo e tenho falado sobre isso. Pode ser o governador que for ou os que já foram, né, e já tiveram a oportunidade de ser governador no Rio Grande do Sul. Sem a Assembleia Legislativa e sem um olhar diferente sobre aquilo que é público, nós não vamos conseguir ter um caminho diferente desse que nós estamos trilhando. Então, eu tenho acompanhado, eu tenho estado muito presente na Assembleia e quando eu vejo, assim, conversando com alguns deputados, infelizmente, o deputado me diz: Simone, eu entendo, é louvável que tu estejas aqui tentando, né, me convencer de que nós precisamos votar assim, mas nós não somos mais base do governo, agora a gente vai votar em bloco, nós vamos votar contra, porque o governo... Caramba, nós não estamos votando por um governo a favor ou contra um partido. Nós estamos votando, nós estamos trabalhando em função do nosso Estado. Né? Então, é essa cultura, é essa mentalidade... Essa é a lógica do herói, né? O herói do ontem será o vilão do amanhã, o vilão de ontem será o herói do amanhã. Eu ontem fui a favor, hoje sou contra. Depende da posição que eu ocupo. E as questões ideológicas, claro, dominam a cena e a gente não tem nenhuma coerência, né, entre a prática e o discurso. Então, os discursos são muito bonitos, ano que vem a gente vai entrar num ano eleitoral, mas infelizmente a gente tem as mesmas retóricas e o resultado é esse. Bom, estas questões que são bem brasileiras nos levam a pensar, porque nós vivemos de modismo também, né? Até as terminologias que normalmente é ditada pelo americano, lança um livro lá, vira best-seller aqui no Brasil, frouxa e se cria as terminologias. Agora nós estamos na fase do empoderamento. Empoderamento, nós passamos pela fase do enxugamento, da governança, e isso vai acontecendo e vai desaparecendo. Mas, primordialmente, nos dias de hoje, né, vamos usar esse termo da governança, nós precisamos entender que gestão pública se faz com gestores públicos. Por que se faz com gestores públicos? Porque o gestor público tem sucesso e o privado não tem. Porque é completamente diferente. Não é racional a gestão pública. É porque além das licitações, tu tá lidando com o dinheiro dos outros, né? Não, mas o problema é o seguinte, o Ponte fica bravo comigo, Luiz Roberto de Ponte, já teve no programa e disse para ele, além das licitações, ela levou a aumentar a corrupção no Brasil. Porque hoje tu vai licitar uma estrada, faz os lotes da estrada, claro, e os cartéis se acertam. Nesse aqui eu vou pedir mais, tu pede menos, tu ganha aqui. Nesse aqui, tu pede mais, eu peço menos, e rateio estrada, com preços escorchantes, porque o menos já é mais. Exatamente. É uma coisa inacreditável. Mas sempre também com aquela questão do risco de não receber. Quantas empreiteiras quebraram? Estou falando de empreiteiras de pessoas, né, que trabalharam de forma correta. Quebraram, estão em recuperação judicial, porque buscaram dinheiro em banco, entendendo que iam entregar a obra, entregaram, na maioria, as obras, né, e não receberam do Estado, do município, do governo federal, enfim, de qualquer uma das instâncias, estão o quê? Em estado falimentar. Por quê? Porque não conseguiram, né, vencer esse momento, não tinham capital próprio para fazer esse investimento. Custa mais caro? Custa. E aí eu vou citar um exemplo do empresário publicitário, o Júlio Ribeiro da Talent, que ele disse, jamais vou trabalhar com órgão público e jamais terei uma conta de órgão público. Não entro em concorrência de órgão público. Ele estava certo. É isso aí, porque se é algo certo e não sabido, é o que vem do poder público. Lamentavelmente assim. Então a gestão é diferente. Por quê? Vou pegar o Sanchotene Feliz lá em Uruguaiana. O Sanchotene, os médicos fizeram greve, tinha criado o Instituto do Coração lá, e ele foi lá e contratou médicos argentinos para atender a demanda da população, para deixar a população protegida. Ele está até hoje respondendo no Tribunal de Contas. Ele arrumou uma solução, quer dizer, aquele prefeito que não faz nada, que deixa o município endividado, ou qualquer órgão que ele dirige endividado, mas andou nos trilhos... É muito difícil sair ileso de uma gestão pública, principalmente no município, né?
porque são muitos os meandros, a legislação ela é perversa em alguns pontos, e a gente não tem que pensar que todos são ruins, todos são corruptos, e por isso tem que... Claro que não. A gente percebe bons, excelentes gestores, e que são a maioria, né? Nos nossos municípios, eu acredito que sim, a maioria são bons gestores, mas que em função dessa legislação toda, acabam, né, tendo que responder processos, comprometendo seu patrimônio pessoal, e isso desestimula as pessoas de bem a participar da política. Eu disse para o desembargador de Fini, a cara da justiça brasileira teve a cara do Joaquim Barbosa, enquanto ele estava lá, mas depois das constantes brigas com os colegas, com o Lewandowski especialmente, porque eu divido a justiça, o Supremo brasileiro, antes e depois da televisão. Mudou, as entranhas desse novo momento foram reveladas e não são boas, né, da maneira de ser e de agir das pessoas. Mas entre o Lalau ser a cara da justiça e a cara da justiça ser o Moro, o juiz Moro, eu fico a vida inteira. Agora a justiça tem a cara do Moro. E essa cara é boa, essa é que nós queremos. Não, sem dúvida, há uma representação, né? A população se sente representada, basta ver o quanto ele se tornou popular e quanto as pessoas acreditam nele. Tá? Então, o que a gente percebe? Que há uma luz, as pessoas estão voltando a acreditar a partir de tudo isso que se desenhou. Né? O que nós precisamos é manter essa situação de forma constante e entregar o resultado efetivo, porque também não pode ser uma cortina de fumaça que de repente volte a ser como era. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade. Eu acho que o juiz Sérgio Moro, a Polícia Civil, e vamos trazer para a nossa realidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, está fazendo um trabalho incrível. A gente tem se sentido muito bem observando tudo isso. Pena que no desenrolar a cadeia ela não consegue ser completa. Aí faltam vagas nos presídios. Aí faltam presídios. Enfim. Não é nem vagas, faltam presídios. É toda essa situação. Mas eu tenho entendido que, mesmo com o salário, né, que estava parcelado, essa situação toda de dificuldade, a Polícia Civil está fazendo um trabalho brilhante. Né? A gente acaba se sentindo mais seguro. O trabalho de investigação e desbaratamento de quadrilhas está muito bem a Polícia Civil. Com resultado efetivo. Com a Brigada também, está completando 180 anos, a gente tem... Outro dia eu fiz aqui um programa especial com a Brigada. Estava aqui todo. São os heróis, né? A partir da realidade deles, eles são heróis. Nós tivemos só um e-mail contra a Brigada Militar, foram mais de 500 e-mails e WhatsApps a favor da Brigada Militar. Então, esse é o reflexo. A sociedade reconhece isso. Agora, do ponto de vista do Rio Grande do Sul, eu acho que as crises, elas foram se acumulando. E hoje vivemos esta imensa crise que está aí. É uma crise que a gente não encontra solução, até porque no Rio Grande do Sul é uma crise financeira, não é uma crise ética, não é moral, não é política, mas ela é financeira. Né? Exato, o Rio Grande do Sul não tem desonestidade. Exato. Não tem, menos no momento atual não tem, já teve no passado. No momento atual não tem. Isso. Então, não tem o que duvidar da conduta do governador Sartori, nem do vice Cairoli. Existem boas intenções, né? O problema são as amarras. Mas aí aquilo que precisa ser feito, não é feito. Brasília, a mesma coisa. Precisávamos de uma reforma tributária, não aconteceu. Precisávamos de uma reforma previdenciária, vai surgir uma pálida reforma previdenciária. Mas antes esta pálida do que não ter. Só que esta pálida vai durar de eterno. Aí precisamos de uma reforma trabalhista, precisava ser muito maior, mas conseguimos o mínimo. O mínimo já nos deixou satisfeitos. E aqui, que a gente não vê a mínima possibilidade de acontecer as medidas propostas pelo governador Sartori. Pois é, porque depende muito da Assembleia Legislativa, depende de atores agora de Brasília, né, do governo federal, mas com relação ao Rio Grande do Sul, de fato é uma crise financeira que precisa ser atacada. E como é que a gente consegue reverter essa situação? Não é de uma hora para outra, no meu ponto de vista, mas nós temos que criar um Estado que seja mais propício ao empreendedorismo. Não existe geração de riqueza que não venha através do empreendedorismo. E eu tenho dito que o Rio Grande do Sul é um estado muito hostil para quem empreende. Não é à toa que as empresas estão saindo daqui. É o vilão da história sempre. Para investir em outros estados. A carga tributária é mais alta. Saindo daqui para o Paraguai também. Para outro país, inclusive. A carga tributária é mais alta,
A burocracia, ela emperra, né, as iniciativas. Nós nos tornamos case negativo no Brasil com relação à legislação do PPCI, né? Eu não vou nem entrar no mérito se é bom ou ruim, mas hoje a gente tem uma situação muito péssima. Ela foi complicada. construída ao sabor da emoção, de uma tragédia, não pode ser assim. Olha, vamos ver só o exemplo agora da concessão dos aeroportos, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Santa Catarina já está realizando obras. O Rio Grande do Sul não conseguiu avançar em nada. Em função do quê? Licenças ambientais, processos judiciais, alvarás que não saem, enfim. Esse é o Rio Grande do Sul. E para isso, Paulo Sérgio, não precisa de recurso, tem que ter vontade política. Não é possível que uma empresa fique 180 dias esperando um alvará de bombeiros. Aí o bombeiro vai lá e diz assim, não, o teu posto de gás ele tem que ser deslocado 5 metros, aí vai lá e desloca, aí volta a inspeção. Não, agora o teu corrimão aqui não está correto. Caramba, é uma má vontade no sentido de dizer, olha, eu não quero assinar o teu alvará, eu tenho medo de assinar o teu alvará. O momento orgásmico do burocrata, do corporativismo, porque tem muita gente boa no serviço público, né? Não vamos generalizar, mas tem pessoas que têm aquele momento de orgasmo, é um não com prazer, eles têm mas para isso nós temos que ter, mas para isso nós temos que ter liderança e gestão também, gestão de pessoas, né? A gente tem que empoderar mais, falando, né, empoderamento, Sim. o servidor público, aquele que faz um bom trabalho, aquele que é expert, que entende, né, do seu setor, daquilo que vem realizando há anos, porque eu não acredito também que as pessoas que vêm, né, como cargos de confiança, elas possam dominar mais os meandros do poder público do que aqueles que são profissionais concursados que lá estão. Eu quando fui secretária de desenvolvimento em Canoas, no primeiro momento não trouxe nenhum CC e a gente, né, fez um trabalho muito bacana com os servidores municipais. E o que nós conseguimos a partir disso? É mostrar para eles o quão importante eles são, mostrar a responsabilidade que eles têm. E aí passaram 2 anos, na nossa secretaria, já tinha se criado o hábito dos homens, servidores públicos, irem vestidos de terno e gravata, as mulheres de tailleur, de lenço, porque eles estavam se sentindo muito bem naquele ambiente. Não era a pior cadeira, não era o pior computador ou aquelas pessoas que ficam renegadas. Não, eles estavam sendo valorizados e prestando um excelente serviço. Então, eu acho que assim, nós não podemos também generalizar, né? Existem aqueles profissionais que não estão satisfeitos e aí fazem corpo mole e tal, e até prejudicam por questões ideológicas também, nós temos, mas nessa questão da burocracia, nós precisamos ter ações mais eficientes, eficazes e efetivas para minimizar os danos. E nessa questão tributária, né, essa voracidade de aumentar a carga tributária, era a única alternativa, também não vamos discutir isso nesse momento, porque é o que está posto. Agora, reduzir a carga tributária, né, voltar ao patamar que era antes, eu acho que é muito difícil, porque as despesas foram geradas para essa carga tributária, mas nós não podemos esquecer, nós não podemos fechar os olhos para uma situação que é verdadeira. Tem equipamentos, né, que são produzidos aqui no Rio Grande do Sul, passeiam por outros estados e voltam com uma carga tributária muito menor. Então, assim, é produzido aqui, mas não é faturado por aqui. Isso é real, isso existe no Rio Grande do Sul. Como real é o que aconteceu com o Rio Grande, que nós estamos já falando em Rio Grande. O seu Pedro Parente, que é enaltecido, meu amigo, gosto dele, fez um belo trabalho na RBS, mas ele pegou as plataformas construídas em Rio Grande, levou para a China, porque era mais barato para a Petrobras, defendendo a empresa dele. Só que a diferença entre o preço chinês e o brasileiro é dos impostos. Por que não se lutou antes para reduzir os impostos e manter um emprego e a renda aqui? Não, emprego, renda, consumo, tudo, né? Tudo. É o que se pode... Aqui em Charqueados, a mesma coisa com a IESA. Aí vem a questão de uma empresa. A Petrobras é uma empresa. E a Petrobras conseguiu um indexador para os seus produtos. Mas imagina, a gasolina aumenta todo dia, o indexador. E se reduzir, não reflete na bomba, né? Mas imagina se essa moda pega, se nós conseguirmos um indexador para o arroz, para o feijão, para tudo. Essa é a frouxidão. A pretexto está lá o Pedro Parente, com força, com tudo, todo mundo apostando nele, ele consegue indexar, coisa que não se ia falar tanto tempo no Brasil, nem no câmbio, mas tem isso, que o mercado é livre. Agora no combustível tem indexador. E quem é que paga essa conta? Nós.
nós. Todos nós, a sociedade, porque isso reflete em todos os produtos. E isso reflete ainda mais na classe média e na classe trabalhadora. Então, é isso que nós precisamos mudar. Né? É só a partir daí, eu acredito que o Brasil vai ter como se orgulhar, né, perante esses estados desenvolvidos. E uma situação é a seguinte, nenhum país do mundo se recuperou de uma grave crise que não fosse pelo trabalho, pela produção honesta. Né? E o que nós temos que estimular cada vez mais é isso. Tem outra situação também aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho tido a oportunidade de fazer palestras, enfim, em universidades, e a primeira pergunta que eu faço é: quem de vocês aqui pretende empreender, ter o seu próprio negócio, ser um profissional liberal? Aí 2, 3, 4 levantam a mão, em média, né? Quem de vocês pretende, então, fazer um concurso público? 70%, 80%, 60% levantam a mão. Aí tu começa a perguntar, assim, né? E aí agora eu já estou mais curiosa para entender o que é isso. Não, o meu pai era produtor rural. Aí, não, por quê? Meu pai era produtor rural, passou por graves crises, perdeu o patrimônio e eu não quero passar pelo que ele passou. O outro, não, meu pai é industrial e está me estimulando a fazer um concurso público para que eu tenha estabilidade, né? E não passe por essas situações. A minha família é de servidores públicos, então eu entendo que o serviço público é muito importante e tal. É óbvio que o serviço público é indispensável, né? Mas não existe um país de servidores públicos. Nós temos que gerar renda, gerar riqueza para fazer essa manutenção. Por isso que eu digo que tem que ter uma concertação no sentido de que a administração pública ela tem que estar voltada para isso, protegendo os seus e criando um ambiente, de fato, para que haja uma liberação, uma simplificação e agilidade. Agilidade, celeridade com responsabilidade. Ninguém quer um jeitinho, ninguém quer assina isso aqui sem ter ido vistoriar. Não é isso claro que está se falando. Mas nós precisamos. Tu usaste a expressão certa, celeridade. Com responsabilidade. E tudo que falta. Mas ninguém pode imaginar diferente. Não. Acho que fala em celeridade obedecendo, claro, as normas legais. A Federação, obviamente, vive os seus associados no interior do Estado. Como é que está o comércio no interior do Estado? Então, a gente viveu nessa questão as safras, elas são tão importantes, então existe o dinheiro que é injetado na economia a partir de épocas do ano, né, onde a gente tem as safras que são boas ou ruins. O comércio do Rio Grande do Sul, ele sentiu a crise de forma tardia, enquanto nós aqui na região metropolitana já estávamos demitindo, né, já existia toda uma situação complicada aqui para nós de desemprego, de falta de dinheiro, de endividamento. O interior não tinha sentido ainda. Ele sentiu de forma mais leve, né? Muito em função da questão agrícola, pelo que a gente conseguiu apurar. Mas também sentiram a crise, e o que para nós ficou mais latente, inclusive no interior do estado, é a questão dos serviços públicos, né? Que teve o salário parcelado, então as pessoas seguraram, não consumiram como vinha, né, a onda, então o comércio sentiu muito nesse sentido. Também dos servidores públicos com salário parcelado. O Gedeon tem uma frase que diz, safra cheia, bolso vazio. Porque aconteceu com a safra, nossa safra foi cheia lá em 2016, lá no governo Rigoto, o último ano dele. Ele pegou 3 anos de estiagem aqui no Rio Grande do Sul. O último, então, foi terrível, né? Mas o Centro-Oeste compensou o Brasil. E agora nós tivemos safra cheia no Rio Grande do Sul e tivemos no Centro-Oeste. E os Estados Unidos também. O que aconteceu? Preço os caiu. Grãos... Mas o trabalhador, ele fez hora extra, ele recebeu, o trabalhador, né, ele teve, então, a colocação. Então, a questão da economia e do consumo se dá também a partir disso. Dentro dos municípios. Né? Pode ser que depois o produtor não tenha trocado o seu carro, não tenha comprado mais equipamentos agrícolas, isso sim, né, em função do preço ter caído. Mas a safra, ela aconteceu. Claro que nós queremos juros baixos, até juros zero, até juro negativo. Mas baixa a Selic, eu fico só esperando a reação do mercado. O que vai acontecer? Não acontece nada. Não acontece. O juro do cheque especial continua o mesmo, do cartão de crédito o mesmo. Exatamente. Mas
São os disparates que não dá para entender. A gente festeja redução, que só beneficia o governo e a sua dívida interna. Exatamente. Não chega para nós, né? Não chega. Para o consumidor e principalmente para aquele que aperta o botão em Brasília e não acende a luz aqui. E que tem hoje comprometido o seu salário com cheque especial, com dívidas que estão parceladas e que precisa, né, buscar esse empréstimo consignado. Enfim, isso é caríssimo, né? E a gente não vê, não reverte a situação de juros na ponta que é onde precisava, que de fato é onde tem o maior consumo, né? Muitas vezes, para grandes investidores, os juros ele acaba baixando e esses números da macroeconomia, eles revertem. Mas são poucas pessoas e que não fazem o dinheiro circular no Brasil. Essa política rentista do sistema fazendário brasileiro, que começa a partir de um ministro banqueiro, lhe agrada? Então, o que a gente está vendo, né? Agora, avizinhando aí uma eleição, né? O que está todo mundo observando, assim, nem tão importante quanto o candidato é a sua equipe econômica, né? Quando ela dá resultados, eu acho que é positivo. Então, assim, ó, hoje a gente tem, o Galó esteve na Federação, agora no final do ano, ele disse assim, pô, o Temer conseguiu um verdadeiro milagre. Não foi o Temer, né? Foi o momento em si uma equipe Na realidade, foi o prato pronto do Meirelles, tudo pressão do Meirelles. O Meirelles salvou o governo Lula de uma... Então, eu ia dizer uma expressão grosseira, não vou dizer, mas ela prescindiu do Meirelles. E o Temer foi buscar o Meirelles, que está segurando a parte boa do governo. Exatamente. Então, assim, esse milagre ele aconteceu e nós precisamos confiar. Quando existe a confiança, o investimento ele se dá de forma natural, né? Então, eu acho que muito dessa retomada ela se deu em função da confiança na equipe econômica e de trilhar, né, o caminho correto para o resultado que se tinha até então. Nós temos o Henrique Meirelles, que é um cara, ele é muito forte na área, dentro dessas políticas rentistas que nós estamos vivendo. E ele sabe onde aperta o sapato, mas do ponto de vista trabalhista, veio um gauchinho lá no interior de Carazinho, veio, foi indo, estava no baixo clero, foi para o altíssimo clero como ministro, foi comendo mingau pelas beiradas e conseguiu o que ninguém conseguiu fazer, uma reforma trabalhista. Daquele jeitinho, foi lá, ele estava me contando que foi lá no interior do Rio Japeri, parece que foi sozinho, pegou um Uber, ele e o jornalista dele, lá, o assessor de imprensa. Chegou lá num ambiente absolutamente hostil de central sindical. Mas eu tenho dito em público isso, assim, eu acho que ele veio num crescente, né? Ele está muito bem. O Ronaldo Nogueira tem que tirar o chapéu para ele. Olha, para quem ouvia, e sinceramente, para quem ouvia o discurso dele, né, há 4 anos atrás, e vê hoje ele... Pô, uma maravilha, eu acho fantástico, né? O que ele fez e de uma forma humilde, né? Trazendo com simplicidade, com diálogo, sem arrogância, sem querer ser o protagonista, né? Dando espaço para as pessoas. E levando o papo aquela das 12 horas, usaram a expressão dele que ele não era. Ele foi muito feliz e ele merece, né? Claro. Que a gente faça esse reconhecimento, de fato, pelo trabalho que ele apresentou. Eu fiquei muito fã legal. Do Ronaldo Nogueira. É verdade. E a semana teremos aí o Carlos Marum, ministro também, que é o nosso chefe da tropa de choque do Temer. Agora ele vai estar precisando de alguém fazer a tropa de choque dele. Né? Mas ele se defende bem, o Marum, que também é gaúcho, de Porto Alegre da Glória. Né? Também é gaúcho. Né? Também é gaúcho. Eu quero reservar a última parte, no ponto final, para a gente tratar da Federação, das modificações que foram feitas, do protagonismo da nossa federação. Mas, em termos de eleição, o quadro está se definindo gradativamente. Candidatos à presidência da República, nós temos Álvaro Dias, nós temos o Alckmin, apear o João Dória, nós temos Bolsonaro, nós temos Lula por enquanto, nós temos a Manuela, Ciro. Temos a Luciana, quem mais? O Ciro, a Marina. O Ciro, a Marina Silva. Tem mais gente aí, né? Tem o Eterno lá do PSC, do Emael, né? São aqueles candidatos tradicionais. Não, são aqueles candidatos tradicionais. Mas se chegasse um segundo turno e a senhora ficasse diante de 2 candidatos, o Bolsonaro ou Lula, quem a senhora votaria?
Então, é complicado, né? Mas a gente vê assim, eu votaria no Bolsonaro, né? Entre Lula e Bolsonaro, enfim. O que a gente está percebendo, de fato, é uma polarização. É direita, né? A esquerda, eu não gosto muito disso, mas a gente usa mais como figura também para identificar. E o centro, ele não pode se esvaziar, porque senão a gente pode ter exatamente isso, né? Um segundo turno com Lula e com Bolsonaro. Vamos aguardar aí os julgamentos agora, que eu acho incrível, né? Quando a justiça é lenta, reclamam que ela é lenta. Quando a justiça é ágil, não pode ser tão ágil porque está... Aliás, esse trio aqui do TRT é forte, são jovens muito fortes. E eles são céleres também nos seus processos. E sérios, o que é importante, não falo fora dos autos. Eu jantei com o Leandro lá no Conselho do Farroupilha, e ele é membro do Conselho, e elogiei muito a atuação dele, dos três ali. Os três merecem o nosso reconhecimento. O Leandro é o presidente. Mas, enfim, a gente não tem essa possibilidade, eu acho que é muito remota, né, de nós termos, mas nós temos que ter um olhar muito apurado sobre a eleição do ano que vem. Nós, na condição de empreendedores, de lideranças empresariais, nós não podemos mais nos omitir, a sociedade não pode mais se omitir. Né? E para o governo do Estado, nós temos Jairo Jorge, nós temos Miguel Rosseto, os que estão se definindo. O Sartori ainda não se definiu, mas se não for Sartori, vai ser Cairoli. Os dois juntos. Vai ser o seu primo lá de... Não, é meu primo, Eduardo Leite, querido. Nem todos os pintos são parentes. Bandeira, o Matheus Bandeira. Nós temos Quem mais aí? Pô, agora me perdi na contagem aí. Nós temos 9 já definidos, né, na realidade. Nós temos pelo PSD. Eu acho que ainda vão haver ajustes, né? Mas tem candidatos que já... O Robaina vai ser candidato na certa também, porque é sempre, né? Vai continuar sendo. Então vai ficar nesse quadro. Qual é o seu candidato ao governo do Estado? Eu acho que a gente tem que... o Luiz Carlos Reis, do seu partido. Exatamente. Assim, o que eu acho que, de novo, a senhora é helenista. Torce um pouquinho, né, essa situação. Estou falando que é helenista porque eu sou helenista. Ah, tá bem. Eu penso assim, antes da gente definir o candidato, a gente tem que definir um projeto para o Rio Grande do Sul. O que nós esperamos para o Rio Grande do Sul? Veja, nós já temos 9 candidatos aqui pela nossa conta. Porque eu quero... Será que nós não deveríamos ter menos candidatos e um projeto, de fato, que venha viabilizar o Estado do Rio Grande do Sul, onde partidos, onde grandes lideranças abram mão de ser protagonistas e enfrentem junto essa situação? É um pacto pelo Rio Grande. A gente tem que ter a possibilidade de ter maioria na Assembleia, que eu espero que haja uma grande renovação, um novo olhar sobre aquilo que é a representação pública, porque senão nós não vamos ter... A situação vai só se agravar ainda mais. Vai ser uma grande disputa, um debate bonito, porque nós temos bons candidatos, eu acredito que sim, diferente de alguns estados, né? São bons candidatos que se apresentam, mas imagina se estivessem juntos, fortalecidos por um grande projeto. Simone Leite vai para Brasília, para a Assembleia Legislativa, para onde vai? Simone Leite é presidente da Federação. Para o Senado eu sei que não vai, porque a Ana Amélia Lemos é sua amiga, sua parceira. Muito. Para o Senado não vai. Mas para onde vai, Simone Leite? Para o governo do Estado, de repente? De novo, essa pergunta me fazem com muita frequência, né? Aliás, é o que eu mais tenho respondido. Mas com alguma razão. Da forma que está, a Simone Leite, ela segue o projeto da Federação e volta para o seu ambiente, da qual eu não saí, que é um ambiente empresarial, porque eu não acredito que a gente possa, de fato, contribuir da forma que está se dando, onde já antes, mas mesmo como? um ano antes, tem uma grande disputa. Se ocorrer essa fuga, nós vamos afastar os bons. Mas não é uma questão de nossa fuga. Raça. Eu acho que a gente tem que nesse momento, de fato, abrir mão, né? Então, assim, não é um projeto individual da Simone, tem que ser um projeto coletivo que está sendo construído. Nós, da Federação, estamos estimulando muito as lideranças... Para a presidência, não falamos do Henrique Meirelles, que é candidato também. Também né? Mas nós, na Federação, estamos estimulando muito as lideranças a ocuparem espaços de decisão. Nós criamos a Escola de Líderes, onde nós estamos formando líderes para ocupar esses espaços na Assembleia Legislativa, por exemplo, né? Então, quando falam assim, Simone, tu está te acovardando e tu não vai participar. Não, nós estamos dispostos, coragem e determinação não me falta, mas não é para ser candidata de mim mesmo e representar aquilo que eu acredito. Não pode. Né? A partir dessa minha experiência
na Federasul, a gente percebe, né, que há uma carência, de fato, de gestores, né, no ambiente público. Quem melhor do que um empresário, um empreendedor... Para o Senado, Simone Leite fez quantos votos? 680 mil votos. É voto pra caramba, né? É voto pra caramba. Barbaridade. Eu costumo dizer o seguinte, vamos pensar em ser candidato. Vamos anotar 100 daqueles que são certos que vão votar em ti. Vamos pegar uma caneta. Os caras que eu não vou me enganar. Chega no 20º, a gente já começa a claudicar. Certo, esses 100 vão votar em mim. É difícil. Imagina 600 mil. Foram 600 mil que pensaram em Simone Leite na urna. Muito legal, assim, o recall que fica, né, hoje, chega nos lugares e diz assim, pai, eu votei em ti, tu teve meu voto. Pô, isso é muito importante e a gente tem uma enorme responsabilidade quando as pessoas depositam essa confiança, né? Então, eu acho que isso que os gestores, enfim, os candidatos, aqueles que se dispõem a fazer um trabalho público, eles precisam ter em mente que não é fazer um trabalho por seu próprio interesse e, infelizmente, todas as reformas, para mim, elas são importantes, mas a reforma política, colocar um fim na reeleição, para mim, é o que há de mais necessário nesse momento, para que nós não tenhamos políticos profissionais. Eu sempre conto uma historinha porque aconteceu comigo, né? Os políticos profissionais iniciam com 20 anos e terminam com 60, 70 ou ainda mais. Eu estava no hotel fazendo um check-in e estava do meu lado um deputado. E aí nós estávamos preenchendo e a menina devolveu e disse assim, por gentileza, o senhor pode colocar aqui a sua profissão? E para mim ela devolveu, coloca o CEP da tua rua, enfim. Aí ele pegou e disse, não, pode escrever aí, minha profissão, político. Eu olhei para ele e disse, cara, tu não tem vergonha de dizer político não é profissão, né? Mas as pessoas, elas trazem isso como sim. Nós vamos agora ao ponto final com FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. E a Federasul é toda verde. A Federasul é toda verde. Você gostou? Gostei muito. Olha, parabéns pelo projeto. Nós estamos muito felizes, né? Um grande momento. Olha, ficou muito bonito. Muito obrigada, que bom. O que andar mudou inteiramente, ficou extremamente agradável. As pessoas, e eu também me senti assim meio na Europa, porque tu entra num prédio histórico, antigo, revitalizado, super moderno. Mas isso tudo é a consequência de um trabalho que a gente vem... Tem um amigo meu que disse, pô, gostei da tinta das aberturas, pô, aquela tinta eu vou botar na minha casa. Eu não me lembro quem foi que me disse isso. Viu que só? foi encantar com a tinta branca. Aí foi a tinta branca das janelas. A gente está inspirando, né? Mas o trabalho da Federasul, ele vem se desenvolvendo e agora, na realidade, se consolidando, né? Quando a gente conseguiu essa independência da Associação Comercial de Porto Alegre, muito criticada, né? Tivemos que fazer um enfrentamento contra o poder político, contra o poder econômico aqui da nossa capital e a gente se dispôs, então, a ir para o voto, né? Para ocupar esse espaço, sempre sendo muito apoiada pelo interior, que é onde a gente gera a riqueza e que é a verdadeira razão da existência das nossas federações e principalmente da Federasul, que tem a sua base de filiadas entidades empresariais do interior. Então, rompemos, né, com o que vinha sendo posto, vencemos a eleição e na sequência a gente já mudou o estatuto. Não sei se tu lembras, né, mas como conselheiro, nós tínhamos ali um grupo de 30 pessoas... Discordei um pouco do nome, depois corrigiram. Exatamente. Então, assim, um grupo de 30 pessoas que escolhia, então, o presidente que estava sempre sendo, né, representado por algum empresário de Porto Alegre. Sim. Então, essa foi uma distorção e nós mudamos, agora democratizamos, então, a nossa entidade. Hoje, cada filiada tem um voto e escolhe, então, os destinos da entidade. Junto com isso, a gente também trouxe o superávit. Há anos que a entidade vinha, né, com déficit e a gente dizia assim, pô, nós temos que ser coerentes, o nosso discurso e a prática, eles têm que ser condizentes, principalmente quando a gente aponta, né, para o poder público dizendo, tu tem que fazer o ajuste fiscal, não pode gastar mais do que arrecada, mas na nossa casa acabávamos tendo essa realidade. Então, trazendo essa questão do superávit, nos deu também impulso para fazer novos projetos. E esse da nossa sede foi importantíssimo, porque a gente tem trabalhado muito essa questão do pertencimento. E quando as pessoas vêm do interior para dentro da nossa sede, pertencimento. Esse quando nós iniciamos, né, no nosso discurso de posse, eu disse, olha, se nós formos resumir em uma palavra a nossa gestão, essa palavra é
pertencimento. As pessoas têm que se sentir parte, orgulhosas da entidade. E agora, então, tivemos essa oportunidade de fazer, né, a construção dessa nossa sede. Incrível, porque as pessoas vieram, as pessoas se sentiram em casa, um projeto moderno, um projeto muito inovador, transparente, porque ele é de vidro, né? E muito democrático. A gente tem no centro da nossa sede um café, onde lá as pessoas se encontram, se reúnem, e eu brincava dizendo que as principais decisões serão tomadas ali, ao redor de uma mesa, né? No café, onde de fato existe uma integração efetiva. Então, para nós, o ano de 2017, para o associativismo no Rio Grande do Sul, foi marcante por essas conquistas, mas eu tenho dito assim, isso sim, é uma obra, é uma sede, mas o que vem por trás de tudo isso são as pessoas participando e se sentindo muito orgulhosas de tudo que a gente construiu. Olha, parabéns, eu fiquei encantado com a sede e a sua gestão também. É uma gestão de protagonismo, isso é importante. A federação muito posicionamento, tem que ganhar protagonismo. Exatamente. A gente pode errar, pode acertar, mas tem que fazer. Inclusive, nós não podemos nos omitir. Aquela ideia de interpelar o CEPERS e o SIMPA a respeito do que estava fazendo nas greves, prejudicando especialmente o CEPERS, toda uma sociedade. Exatamente. O que não é bom. Né? Eu não sei se foi levado, a Provideção ficou levado para o Ministério Público. Esteve aqui também a semana o Fabiano Dalazenha, eu perguntei para ele, ele disse que não sabia se tinha chegado o Ministério Público. Sim, inclusive o CEPERS esteve, né, fechando as portas do Palácio do Comércio. Sim. Num ato... Isso foi o maior elogio que a senhora recebeu. Eu também acho, né? As pessoas dizem, tu não vai para o enfrentamento. Eu disse, não. Ótimo. Eu acho que a gente vive numa democracia, é importante que a sociedade veja, né, os seus representantes, o que fazem e como conduzem. Então, fechar o Palácio do Comércio, né? Chegando para fechar a Federação, puxa, quer dizer que a gente está incomodando. É verdade. É verdade. E na questão do Rio Grande do Sul, como é que tem se posicionado a Federação a favor dos projetos do governador Sartori? O ano passado, agora faz um ano, né, que nós estivemos na Assembleia Legislativa defendendo o pacote de medidas do governador Sartori. Naquela ocasião, nós dizíamos que a sociedade tinha que fazer sacrifícios, todos. O servidor público, a comunidade de forma geral, os empresários, porque ali tinha, né, a questão da antecipação do pagamento do ICMS, a redução do crédito presumido, que era um prejuízo para os empresários, mas nós defendemos isso porque era o que de fato tinha que acontecer para que a gente tenha, não num curto espaço de tempo, mas médio e longo, o resultado, né, de ações públicas efetivas. O que nós entendemos, né? Claro que fomos muito contrários ao aumento da carga tributária, porque, como eu disse, agora a gente está cada vez reduzindo mais a base e essa base é que está pagando uma carga tributária maior, inviabilizando muitas vezes alguns negócios e, em outros casos, os empreendedores indo para outros estados em função também da carga tributária. Agora a gente percebe que o governador Sartori ele está imbuído, né, dos melhores propósitos no sentido de levar para a Assembleia e nós estaremos lá para fazer a discussão de cada um dos pontos, defendendo aquilo que a gente acredita, que é o progresso e o desenvolvimento do nosso Estado. Conheça a linha completa de repelentes e proteja-se, presidente Simone Leite. Agora vem uma época necessária. Já vem necessária. Aqui está o Vivas Alt contra pernilongos, aqui está para as crianças, para os homens, para as mulheres. Olha aí. Da Lifar, lá do nosso amigo Júlio Motim, que está disponível em toda a rede Panvel aí. Muito bem. Já está garantido aí lá para o... Esse é presente? Vai veranear, sim. Ai, adorei, obrigado. Vai veranear lá em Atlântida? Em Atlântida. Tá, então lá não tem muito mosquito. É. Mas está aí os protetores necessários contra os pernilongos e mosquitos. Que bacana. E foi uma satisfação muito grande recebê-la aqui. Queremos lhe desejar um grande, maravilhoso 2018. O Galão em 2015 disse um feliz 2018. Né? Exatamente. Agora ele faltou e disse feliz 2018. Continuando então tá 2018. muito... Tomara que ele tenha razão. É verdade. Mas é isso que nós lhe desejamos e desejamos a todos os associados da Federação, os seus dirigentes lá, porque realmente a Federação é importante no nosso contexto, né? Especialmente no somatório das 5 federações, que unidas representam muito em defesa da causa empresarial
do nosso Rio Grande do Sul. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É bom a gente poder estar aqui também conversando, confraternizando nesse final de ano, onde a gente tem que recarregar a energia para iniciar um novo ano com muito ânimo, com muita determinação, porque eu acredito sim que 2018 será um ano decisivo, né? Onde a gente tem a oportunidade de, através do nosso voto, através da nossa influência, e falo especialmente para as lideranças empresariais, os formadores de opinião, está nas nossas mãos esse momento de transformação. A hora é agora e a gente precisa pensar no futuro dos nossos filhos, das nossas empresas, do estado do Rio Grande do Sul, para que ele volte a ser protagonista. Nós não podemos nos omitir. Então, que 2018 nos traga, né, essa energia empreendedora, que a gente consiga transformar ela em força política na construção do estado que queremos. Transporto todo o seu desejo para os nossos patrocinadores aqui do programa. Frigoríficos Castro, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Unicred, RS, Instituto Oncológico Kaplan, GBOX, Unimed Porto Alegre, Biscoitos Zezé, Banrisul Digital, Locerg, Sescop, Celulose Rio Grandense, Gimo e FCTL, além da Lifar. Agradecemos a sua presença aqui. Volte sempre. Muito obrigada. A senhora tem cadeira cativa aqui no programa. Já vou até deixar maravilha. uma com o seu nome ali, Com Simone nome, Leite. tá bem. Deputada estadual, federal, a senhora escolhe aí o Que tal? quiser. Mas que é candidata Quem viver, verá. Que é candidata, é candidata. Tenho Olha, eu certeza. volto aqui daqui a um ano, hein? Eleita. Dezembro de 2018 eu volto aqui nesse Eleita. mesmo lugar. Eleita. E a gente vai voltar a falar sobre isso. Eleita, tenho certeza disso. É igual o Sartori, não sou candidato. É candidato, sim, e tá em plena campanha. Não estou dizendo que a senhora está em campanha. Estou dizendo que o Westphalen também está para federal. Não, o Pedro sim. Não, para federal. Claro, o Pedro vai para federal esse ano. E com a candidatura de Heinz na Arena. Eu acho que a gente pode, Ele né? Eu abre um reafirmo que a gente tem que abrir mão em algum momento em favor de um grande projeto. E essa seria uma grande mensagem para os nossos protagonistas, né? Os políticos. Então vamos ter dois caciques, candidatos enfim. aqui, que não os políticos tradicionais. O Brigadeiro Dias também já é candidato pela Arena a deputado estadual. Deputado estadual. E por falar nisso, o que a senhora achou do General Mourão? Então, virou assunto, né? Pois é. Aliás, o primeiro ele esteve na pronunciamento dele, Federação, foi aplaudido de pé lá antes da Federação, ele esteve aqui. E daqui viralizou, porque o Bolsonaro foi o primeiro a botar entrevista aqui. Eu acho ele muito inteligente, aquela cena, mas eu não falei que o tema era isso. E a Gaúcho né? também, Hamilton Mourão. Então. E agora acho que também vai ser Nós candidato. temos gaúchos de valor, temos que resgatar tudo isso e fazer com que todos trabalhem com destemor, juntos. coragem e destemor, isso que nós precisamos. Dentro dos princípios de liberdade, eu acho que ele agiu corretamente. Aí a questão da caserna, do Código de Disciplina dos Militares, aí é outra coisa, aí é um problema deles. Eu gostei do que ele disse aqui no programa e do que ele reafirmou lá na Federação. A Federação aplaudido de pé, assim, foi. Tu me representa, é isso que nós precisamos. Então, eu fiquei, foi muito curioso para mim aquele momento. Aliás, os comandantes militares do Sul, o general Denardi, agora o general Edson Leal Pujol também é outro. Mas as pesquisas mostrando que as pessoas querem, né, que volte a ditadura. Mas aqui as manifestações todas são Pois nesse sentido. Isso é muito intrigante. Mas os militares podem chegar momento. lá e vão chegar pelo voto, possivelmente. Né? Não estou defendendo o Bolsonaro, né? Eu espero que o Mourão seja candidato ou outro militar. Já tivemos tantos candidatos, lote do Eduardo Gomes para presidente da República. E assim nós vamos encerrando o Pampa Debates de hoje com esta série especial que é Lideranças Gaúchas, o passado, o presente e o futuro do Rio Grande do Sul e do Brasil. Fique agora com as principais notícias do nosso estado, com o Jornal da Pampa e os nossos apresentadores locais. E nós sempre estaremos aqui de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.